E aí pessoal, tudo Foco, só com a BR na área. E nesse vídeo eu falo sobre The Walking Dead, mais especificamente sobre o futuro do personagem Carl Grimes. No caso, uma possível dedução, levando em consideração o que aconteceu com sua contraparte da HQ e o que está acontecendo atualmente, né? No caso, eu não vou falar o que aconteceu com ele até agora nos quadrinhos, na edição 130 e pouco. No caso, eu apenas vou envolver a saga de Alexandria e um pouco do All Out War, porque se eu ficar falando até onde ele está atualmente vai demorar demais o vídeo, então no caso só vou falar o seu futuro, fazer essa comparação de sua contraparte da série com a sua contraparte da HQ, envolvendo apenas a saga de Alexandria e o All Out War, que no caso é contra o Negan. Né? Então vamos começar. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é sobre o vilão Negan, que vai ser um vilão que vai aparecer na série, possivelmente durante a sexta temporada. Na verdade, ele tem que aparecer, né? Não foi confirmado nada em relação a isso, qual ator vai ser ele e tudo mais, só que ele tem que aparecer, principalmente porque ele é um dos vilões mais importantes de toda a história de The Walking Dead. Eu não vou me aprofundar nele nesse vídeo, porque eu já falei um vídeo falando a respeito dele, só ver aqui nesse link aqui. Aí no caso, é só tu ver o vídeo, depois tu volta a esse, enfim, você decide. O que importa é, a história do Carl, pós-Alexandria, é fortemente relacionada com o Negan de uma maneira muito interessante. Eu acho que durante a saga Outwar, a história dele é possivelmente a história mais interessante, o desenvolvimento mais chamativo dentre todos os outros personagens. Então assim, de uma forma resumida, né, dos quadrinhos, o que aconteceu? O Carl chegou em Alexandria, fez algumas amizades, ele vivenciou uma mudança drástica, no caso, uma mudança mental, psicológica do pai, que o pai ficou maluco, começou a bater em todo mundo e tudo mais, que aconteceu na série também. Porém, quando começou a saga All Out War, tudo começou a se complicar. O que aconteceu? Primeiramente teve o Something to Fear, que foi Algo a Temer, que foi uma pequena saga onde o Glenn acabou morrendo nos quadrinhos. E aí, quando o Negan aparece, ele acaba matando o Glenn, e isso faz todo mundo, todos os personagens que eram amigos do Glenn, sentir um forte ódio e medo perante o Negan. E o Carl acabou sentindo muita raiva do Negan em relação à morte do Glenn. Esse ponto é importante, paramos por aí. Aí, de um modo mais geral, né, o Negan acabou dominando a Alexandria e fazendo todo mundo do grupo do Rick ser submisso a ele, a ponto de fazer certos trabalhos, né, de pegar recursos e entregar eles em um caminhão, em vários meios de transportes. Durante uma dessas, no caso, entregas de recursos, o Carl ele estava tão puto, mas tão puto com o Negan por ter matado o Glenn, que ele acaba pegando uma M16, né, eu acho que foi uma metralhadora, e acaba entrando num caminhão que pertencia ao grupo do Negan. E quando ele se aproximou do santuário, ele acabou enfrentando alguns soldados, e o Carl Grimes, portando essa metralhadora, ele acaba enfrentando alguns soldados do Negan, porém nenhum soldado mata o garoto, por ordens do Negan. O Negan simplesmente falou: ei garoto, calma, larga essa metralhadora e vem comigo. E de alguma forma e outra, conversa vem, conversa vai, e ele consegue mobilizar o garoto e levar para o santuário, onde ele acaba conhecendo mais sobre o mundo do Negan, né, o local onde ele fica e tudo mais, e ele acaba vendo como é que o Negan é maluco. E por base dessa aproximação com esse lado psicopata do Negan, o Carl acaba mudando um pouco as suas atitudes, né? Então ele passa de um garoto tímido, no caso mais antissocial e quieto, para um sociopata psicopata. Né? Então o Carl meio que se transforma a partir desse ponto. E durante a saga Outwar, durante a briga mesmo entre os dois grupos, o Carl fica em Alexandria cuidando dos feridos e tudo mais, né? Porque ele é uma criança, né? Ele não pode fazer muita coisa, enfim, a guerra acontece entre Alexandria e, no caso, o santuário. Alexandria ganha e o Carl acaba apenas tendo essa trama de entrar no mundo do Negan, conhecer mais de uma maneira mais aprofundada sobre o lado psicopata, o lado mais psicológico do vilão, e acaba pegando alguns fragmentos, por possivelmente empatia. Né? Então ele acaba se tornando um personagem muito mais diferente do que ele apresentava ser anteriormente. E o que é legal dessa transformação é que a gente pode ver alguns fragmentos do Shane, né? Porque o Shane também era muito violento, e o Carl acaba lembrando, né, de uma forma mais psicológica sobre esse personagem, todo o seu aprendizado do passado
antigas temporadas, ou no caso, antigas edições. Então assim, por parte dos quadrinhos, resumidamente falando, o Cole acaba presenciando a morte do Glenn pela presença do Negan, ele fica puto, ele vai até o santuário escondido portando uma metralhadora, tenta matar o Negan imobiliza o garoto e consegue forçá-lo, ele força o garoto a ir com ele no santuário, o Cole conhece o lado mais psicológico do vilão e acaba pegando alguns elementos dele, e após isso começa o final da saga All Out War, onde ocorreu a derrota do Negan, que ele ainda está vivo, sobre a vitória de Alexandria. E durante a guerra o Cole apenas ficou em Alexandria cuidando dos feridos, porém portando ainda alguns elementos psicológicos do Negan por base da empatia, ou melhor dizendo, mimetismo empático, né? Então assim, como na série deu pra ver que o Cole tá meio que apaixonado, né, pela Enid, ele não parece estar muito próximo da sua contraparte dos quadrinhos, de ser meio quietinho na dele, meio antipático e tudo mais, então tem que acontecer alguma coisa possivelmente para ele ficar alterado ao ponto de ficar meio sociopata, né? Então eu aposto que a Enid pode ser uma traidora, eu acho que ela pode ser a filha do Negan, e por base dessa traição o Cole pode se sentir traído ao ponto de se alterar mentalmente falando, né? Mas é só a minha teoria, eu sei que pode não ser verdade, porque é uma teoria, mas outra coisa também é que a Enid pode morrer durante a invasão dos lobos, junto com o exército de zumbis, que acontece isso nos quadrinhos, e o Cole pode presenciar a morte da garota que ele botou esperança, né? Oh, eu vou amar essa garota, ela morre. Aí ele fica alterado, talvez. Eu não sei ao certo, porém, o Negan tem que aparecer primeiro, né, seguindo essa ordem, tem que matar um dos personagens principais pra dar aquele choque, né, como eu posso dizer, aquela epifania no Cole, ao ponto dele querer matar aquele vilão, mas eu não sei se eles vão fazer isso exatamente, né, então, mas tem essa questão, né, então na série eu aposto em duas coisas, ou a Enid é uma traidora, ao ponto de trair o Cole e ele sentir essa dor interna, ao ponto de se alterar lentamente depois de conhecer o Negan, pra depois querer matar ele e começar esse processo todo. Ou a Enid pode morrer durante o ataque dos lobos, ele presenciar a morte, ficar alterado, ficar puto com a vida, e quando aparecer o vilão querer matar ele devido à morte de um membro importante do seu próprio grupo. Então, é isso. Resumidamente falando, o Cole tem que se tornar um psicopata. Ou melhor, se tornar não, né? Porque a pessoa já nasce com... Enfim, não quero entrar em questões psicológicas no geral, mas o Cole ele tem que virar esse personagem psicopata. E alguma coisa tem que acontecer. Um outro detalhe importante que tem que acontecer com o personagem, quer dizer, que eu quero muito que aconteça, eu acho que muitas pessoas querem também, é o fato de sua contraparte dos quadrinhos levar um tiro na cara e ele perder metade da cara. Ele perder o olho e ficar com a cara toda enfaixada. Então esse ferimento também pode ser uma terceira opção para ele sentir raiva, ele sentir um monstro a ponto de mudar. Então assim, na série, se isso realmente acontecer, o que eu duvido muito, porque tem que ter uma certa censura, né? Esse que é o problema das séries, eles podem machucar o Cole ao ponto dele poder se sentir um monstro, né? No caso de estar desfigurado perante a sociedade, e com base desse preconceito e tudo mais, sei lá, ele sentir raiva dele mesmo e das outras pessoas também, e ficar revoltadinho, porque ele tem que virar um emo depois, né? Mas eu não acho que eles vão machucar o Cole ao ponto de fazer isso com ele, ainda mais porque ele é muito jovem na série. Bom, nos quadrinhos ele levou um tiro com 10 a 14 anos, né? Então, mas uma coisa é quadrinhos, outra coisa é série. Então assim, também tem essa terceira possibilidade, né? Ele ser machucado, levar um tiro na cara, ficar desfigurado e tudo mais. Então nós temos duas possibilidades envolvendo a Enid e a terceira envolvendo uma possível tiro na cara, né? Então, escolha, né? Você pode criar a sua teoria, enfim. Então esse é esse é um vídeo falando do futuro do Cole nos quadrinhos e futuros acontecimentos que podem ocorrer na série, que podem transformar esse personagem em sua contraparte dos quadrinhos. Se você concorda com alguma coisa, por favor, comente, né? Se você tem alguma teoria diferente, né? Comenta a respeito, que a gente bate um papo. E não esqueça de dar like na página Walking Dead, fãs de Walking Dead. Tem uma página bem legal no Facebook a respeito da série, com várias informações e imagens sobre futuros episódios. E não esqueça de se inscrever no canal Mega Play, novo canal no YouTube falando a respeito de várias coisas do universo nerd, Marvel, DC, quadrinhos, X-Men, etc. Então entre lá, ajude tanto as páginas quanto canais a crescerem. Então na descrição do vídeo deixar 5 links. O primeiro é o meu grupo do Facebook falando a respeito do meu canal no YouTube, o segundo é a sua página Walking Dead, a sua página Fãs da Walking Dead, qual é o meu Twitter e o quinto sobre o canal Mega Play. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se por favor, comente. Foco, Soca BR, partindo até o próximo vídeo, valeu!